Este daqui, maledites queriam separar, quebrar, destroçar minha família, inclusive com feitiçaria. Então vamos lá. Olá, Ana, Matheus, assombrados e assombradas do canal. Acompanho os vídeos desde Deus sabe quando, faz realmente muito tempo. E sou apaixonada em dirigir para o trabalho, ouvindo vários relatos que você conta com o maior respeito pelo sobrenatural e pelas vidas das pessoas envolvidas. Me apresento como Fulana. Sou do Rio de Janeiro, capital, e tenho 23 anos. Os nomes foram completamente alterados. Digo que este relato é sobre maledites, mas poderia abranger também a categoria de aparições, vultos, feitiçaria, maldições, etc. Afinal, o que aquelas duas fizeram não está descrito em nenhum manual por aí. Manual, tá? Não manuel. Eu cresci em uma família pequena, mas unida. Eu, minha mãe, minha avó e meu avô. Já como parentes por parte de mãe existiam duas mulheres, as maledites deste relato, e outros membros da família, sendo estas primas de sangue da minha avó, mãe e filha. As chamo de Denise, a maledite mais nova, a filha, e Sandra, a maledite mais velha, a mãe, e minha madrinha de batismo na Igreja Católica, inclusive, ok? Minha família e essas parentes sempre tiveram relação com a Umbanda, aprendendo todos os caminhos do bem e evitando pessoas que faziam coisas erradas, utilizando a religião como pretexto. E não é o próprio... utilizando a religião como pretexto e não o próprio caráter. Contudo, conheciam essas pessoas, né? Então, significa... Peraí. Então a família tinha relação com a Umbanda, evitando essas pessoas ruins, porém conheciam as pessoas, mas evitavam esse tipo de pessoa. Bom, muito bem. Desde que eu era nova, essas duas aí, maledites, falavam mal da minha mãe. Falavam mal da minha avó e da minha bisa, enquanto viva. Sempre houve uma disputa entre a minha bisa e a irmã dela, a mãe da Sandra, maledite mais velha. Tá. Onde a irmã dela vivia comparando as casas que tinham, as roupas que vestiam, enfim, tudo que possuíam. Quando a minha bisa e a irmã da minha bisa vieram a falecer, a maledite mais velha assumiu a família de lá, hoje composta por ela, pela maledite filha, pelo marido da filha e os dois netos, um menino mais novo e uma menina mais velha. Enquanto a minha avó assumiu a família daqui. Bom, ela de lá continuou com as comparações, dessa vez com a minha avó, diminuindo a minha mãe por ser a estranha. Sempre gostou muito de estudar a minha mãe, sabe? Dizendo que eu não poderia ser diferente de algo ruim também. Apesar disso, eram família, né? Primas, enfim. E minha bisa insistiu que a maledite mais velha fosse minha madrinha de batismo. Assim, eu sempre ia para casa delas passar fins de semana. Fins de semana estes onde elas me colocavam para dormir no chão com os cachorros da casa. Eu adorava, pois eu amava aqueles 3 bichinhos, mas eu não entendia a maldade e o risinho delas. Sonhava, olha só, fazia de maldade para a menina dormir. Ela gostava, porque criança é inocente, né? Sondavam tudo sobre a nossa vida, ou tentavam, pois nunca fui de falar muito, sabe? E ostentavam coisas que não tínhamos, como, por exemplo, TV a cabo, piscina no quintal. Na época, nos anos 2000, isso era muita coisa, mas hoje percebo que tive uma infância feliz sem essas coisas materiais. Os anos se passaram e as maledites alugaram uma casa de praia, no estado do Rio, por volta de 2008, e chamaram mais 2 famílias para dividir com elas, a nossa e a de uma mulher que hoje é nossa amiga. Lá aconteceram coisas surreais. Nunca conseguíamos ir sem elas na casa. Apenas quando tiramos a cópia da chave fomos escondidas. Nossos móveis nunca conseguiram chegar lá, pois a entrega sempre atrasava, o caminhão quebrava, etc. Minha calopsita de 1 ano de idade adoeceu a ponto de
vomitar tudo o que comia e precisamos levá-la ao veterinário da outra cidade, sendo que ela é uma ave saudável, está conosco bem até hoje, com 13 anos. O vidro do nosso carro trincou, sem nada que pudesse acertá-lo. Ele ficava coberto com lona e de repente trincou. Eu ganhei um notebook no Natal daquele ano e esse aparelho passou a vida útil dele dando defeito. Imagens negras apareciam na tela, como se fossem defeitos do plasma, sabe? E o terço da preta velha da minha avó estourou assim que penduramos atrás da porta do nosso quarto, por exemplo. Foram períodos de brigas até que decidimos sair dessa casa. A outra mulher também desistiu, e assim cada uma foi para uma casa menor. Entre idas e vindas com essa parte dos parentes, a maledite filha engravidou da primeira menina dela e colocou minha mãe para ser madrinha. Falava horrores após o nascimento da menina e insinuava que a minha mãe não dava presentes bons a ela. Ensinava a criança a pedir atenção da minha mãe, dizendo que ela ainda era criança e precisava mais da atenção do que eu, que tinha por volta de uns 14 anos. Minha mãe não caía nessa e assim a fúria delas aumentava. O motivo que citei na introdução deste relato, vultos, aparições, etc., eu conto a partir de agora. Tudo começou quando alugamos uma casa chamada de Cogumelo. Muito pequena, mas próximo à praia e fácil de manter organizada e limpa. O lado negativo? Vizinhos das maledites. Era nosso carro sair a casa era vizinha à casa das maledites. Era o nosso carro sair e voltar, que a Denise, a maledite mais nova, enfiava-se na nossa casa e ficava revirando sacos de compra. Ela abria nossos armários de roupas, fuxicava em tudo perguntando o preço, onde compramos, se estávamos mantendo bem a casa. Nessa época, meu avô se lembrou de uma história de um relógio caro que ele tinha. E após a visita da Denise na nossa casa, lá para os anos 80, quando ela tinha uns 16 anos, o relógio sumiu. Como ele bebia um pouco além da conta e trabalhava viajando pelo frigorífico, achou que havia perdido. Mas minha avó insistia que aquele relógio não havia saído de casa e que ela mesma tinha polido ele. Vale dizer que a Denise amava relógios. A maledite mais velha, Sandra, gostava de oferecer bebida para o meu avô, que tomava medicamentos fortes para um enfisema pulmonar. Para ele se enfraquecer e contar tudo o que se passava na nossa casa, principalmente fontes de renda. A filha da maledite, mais nova, dizia que olhava para mim e via caveiras, caixões, cemitério e rindo, dizia isso. Assustador ouvir isso de uma criança com 6 anos. Nessa pequena casa, um dia sozinha com uma amiga, vimos as duas, um vulto negro refletido na janela, sem nada atrás de nós. Flores murchavam em menos de 2 horas na casa. Apareceram baratas imensas saídas dos ralos e o cachorro do vizinho da casa dos fundos ficava horas latindo para nossa porta de madrugada. Minha avó vivia fazendo limpezas espirituais na casa, firmando energias positivas lá, de forma que nunca nos aconteceu nada diretamente. Decidimos sair de lá e conseguimos uma casa maior, dos mesmos donos do apartamento onde as maledites estavam. Elas diziam sempre que essa casa existia, mas nunca haviam mostrado para nós e diziam que era grande demais para nós 4. Quando alugamos e elas descobriram, aconteceu o pior. A maledite mais velha sempre passava por volta de 6 da manhã do outro lado da rua da casa. Meu avô via, pois ele madrugava na rede da varanda, na frente. A casa, logo na nossa mudança, onde elas insistiram a ajudar, apresentou um vazamento na caixa d'água do sótão, onde as paredes pareciam chorar com infiltrações. Barro desceu do sótão, pois lá continha umas telhas no chão, sobras do telhado,
e a água era avermelhada, formando na parede bege trilhas avermelhadas como lágrimas de sangue. Era assustador. Minha amiga tropeçou e caiu na casa, abrindo o queixo, coisa que nunca tinha acontecido na outra casa. O chão era mais irregular que nessa nova casa, de piso. Então, não sei como ela caiu e abriu o queixo. Em um dia, elas resolveram visitar durante as férias e não entraram. Não passaram do portão. A menina entrou e a mãe gritou para que ela voltasse, sendo que o costume era deixar ela entrar e mexer em tudo nas minhas coisas à vontade. Quando foram embora, minha mãe sentiu-se mal. Culpou o calor do verão e naquela noite, quando dormimos, ouvimos barulhos de passos no sótão. Após esse dia, as brigas em nossa casa foram frequentes. Por motivos bobos, como discordar do que era o almoço do dia. Brigas simples, normais em qualquer família, puxavam argumentos pesados e que magoavam a nós todos. Brigas simples, normais em qualquer família, puxavam argumentos pesados e que magoavam a nós todos. Copos amanheciam trincados, portas apareciam com as maçanetas forçadas para fora. Nossa calopsita assustava-se quando andava pela casa e não queria sair do colo da minha mãe. Em um dos dias, brigamos todos horrivelmente. Minha mãe gritava pela casa com os olhos fechados, rasgando o vestido, gritando coisas desconexas e ameaçando se cortar com uma faca. Das 3 mulheres da nossa família, minha mãe era a menos dada a gritar e nunca havia feito nada do tipo. Minha avó a rezou com algumas ervas que plantávamos no quintal, as quais estavam murchando apenas do trato estavam murchando apesar do trato de sempre. Rezou a casa toda e decidimos esperar para ver se surtia algum efeito. No dia seguinte, estava andando pelo corredor da casa quando vi a porta dos fundos se abrir e ranger. Ouvi barulhos de ossos estalando. Sabe quando estalamos os dedos? Ah, sim. Aquelas quando faz trec, trec. E um vulto preto encurvado, disforme. Aquilo entrou pela porta dos fundos, rindo, gargalhando, espalhando uma fumaça preta por trás de si e um cheiro de carne podre. Minha avó sentiu o cheiro, meu avô, idem, mas nenhum dos dois conseguiu ver aquilo quando eu gritei por ajuda. Até hoje minha espinha gela ao lembrar disso. Decidimos procurar ajuda externa ao problema e uma amiga da família nos indicou uma senhora rezadeira e que jogava cartas. Nela, soubemos que as mulheres jogaram raspas de chifre de veado na casa, em todos os cantos, por dentro e por fora, ao longo de alguns dias. Que todos os dias de manhã, a maledite mais velha, Sandra, passava pelo outro lado da rua recitando uma maldição e que na visita que fizeram nas férias acabaram por jogar um pó que misturava pó de asas de pombo para sairmos da casa, mais raspas de chifre de veado, que era para gerar brigas e confusões, e sal, que era para gerar desarmonia. Entre outras coisas obscuras que a senhora rezadeira não se atrevia nem a falar. Uma das coisas que ouvimos dessa senhora foi que o desejo era que nada de bom crescesse na casa e que a família se desfizesse, assim como a felicidade delas se desfez ao nos ver prosperar. Olha que cabecinha de jirico, gente, pelo amor de Deus. Que salgavam aquele chão para que nem pessoa ou planta viesse a crescer. Fizemos uma série de limpezas na casa, tanto materiais, com produtos de limpeza mesmo, quanto espirituais, com defumadores, águas de cachoeiras, água do mar, incensos, pós para atrair coisas boas, ervas. Foi difícil. As velas não acendiam de jeito nenhum. Nossos incensos se quebravam, mas conseguimos.
Após essa limpeza, eu via vultos brancos correndo pela casa, mas que, ao contrário da figura assustadora de outrora, deixavam para trás cheiros calmantes, como alecrim e hortelã. A melhor coisa que nos aconteceu um tempo depois foi o jasmineiro que plantamos na casa dar sinais de crescimento, coisa que só aconteceu um ano após o meu avô plantar a semente. Ele havia plantado antes disso tudo acontecer. Completou um ano, aproximadamente um mês após a limpeza geral da casa. Nossas ervas voltaram a crescer, passarinhos apareciam em casa para roubar pão e nossa família voltou a ser o que era antes. Após essa maré, as maledites se afastaram. Foram sumindo aos poucos, fazendo ligações vez ou outra para saber se estava tudo bem, e como não obtinham nada da minha mãe nem da minha avó, a não ser frieza, desapareceram. Recentemente, fiquei sabendo por uma amiga que morava no mesmo lugar que as duas, que elas continuam fazendo maldades com pessoas que elas invejam, que nenhum amigo pode ter nada maior que elas e que a menina, a neta mais velha da Sandra, causa confusões na escola em que estuda, sempre colocando a culpa nos amiguinhos. Objetos novos dos colegas aparecem quebrados após sumiços, alças de mochila aparecem rasgadas, etc. O menino mais novo, nascido um pouco antes da casa cogumelo que tivemos, é julgado pelas 3 por ser meio feminino. Viadinho, segundo a própria avó, a maledite mais velha. Enquanto o marido da mais nova e pai das crianças fala aos 4 ventos que pensa em se divorciar, pois não aguenta mais não dormir na casa onde mora, pelo clima pesado que tem lá. Peço perdão pelo relato longo e agradeço muito que tenha lido. Deixo aqui 2 mensagens. Em todas as religiões e crenças existem pessoas boas e ruins. Não é culpa da religião, é uma questão de caráter. E a inveja é a pior semente que existe a ser plantada. É cultivada com o ódio, regada com a raiva, mas pode ser arrancada com muita fé e amor. Beijos para todos, fiquem bem. Um beijo para você, muito obrigada pelo relato. E muito interessante isso que você disse no final. E, gente, que cabeça! Que cabecinha boba, né? Essa cabeça aí de inveja, qualquer um prosperar. Gente, isso é tão bom. Imagina todo mundo prosperando. Não é isso que é bom? A gente querer ver a outra pessoa do lado indo bem, a gente indo bem e eles também indo bem. Não... Por que tem gente que quer se sentir acima de tudo só vendo os outros caindo? Tipo, eu não consigo compreender. Isso meu cérebro não consegue entender. Como tem gente com a cabecinha tão pequena a ponto disso. Enfim, mas tem as maledites, né? Mas depois, nelas, pode ter certeza, tudo que vai volta. E é uma questão também lógica, né? Só vai se ferrar na vida e nunca vai conseguir crescer aquilo que inveja nos outros por causa disso. Tá? Gente ruim vai ter o que merece, sim. Não demora muito, não. Tá? Está gostando dos relatos no Reverso Assombrado? Então não se esqueça de deixar o seu like. E é claro, se ainda não for inscrito, se inscreva.